Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, que sempre vai ao ar para todos os efeitos às 7h15 da manhã de segunda-feira, trazendo os acontecimentos da semana anterior e traçando um perfil das probabilidades que possam vir a acontecer e ações para ficar de olho durante a semana. E se esse assunto te interessa, segura a vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendações de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Antes de começar, rapidamente, só fazer um breve disclaimer, né? Eu anteontem e ontem eu coloquei, né, postei 2 vídeos que eu vou colocar, deixar eles inclusive disponíveis aqui também, falando sobre o operacional por trás das ações para você ficar de olho durante a semana e traçando inclusive um racional também por trás de cada uma das operações que foram, vamos dizer assim, não vou dizer que foram recomendações, até porque eu não posso recomendar e eu não faço recomendação de ativos, mas também os pontos de entrada e a evolução dos papéis. Eu peguei como referência inicialmente as 2 primeiras semanas de abril e após o fechamento dessa primeira quinzena do mês de junho, né? Na realidade não é abril, é maio, né? Eu peguei as 2 primeiras semanas do mês de maio e eu vou trazer depois, com o tempo, cada uma dessas operações, como eu já comecei a falar inicialmente no vídeo que foi inclusive ao ar hoje às 19h15, até por coincidência. Então vamos embora, seguindo. Bom, mais uma vez, semana do nosso Ibov progredindo bem. Continuamos na tendência de alta, como já tinha se visto no gráfico e inclusive nos indicadores na semana passada. Até onde vai, não sei. Há uma perspectiva do mercado por um número místico, vamos colocar que sim, que são 132 mil pontos. O ambiente político colaborou muito para que tudo continuasse acontecendo. A questão dos investidores institucionais, principalmente os estrangeiros, com uma entrada de capital no mercado brasileiro, e esse capital, seguramente, pelo que tudo indica, tem vindo diretamente, principalmente para as ações que estão ligadas ao produto interno brasileiro. O anúncio do PIB, também é claro, foi extremamente positivo, foi basicamente o que o mercado estava esperando, porém eu quero fazer não, assim, eu não gosto, vamos dizer assim, como sempre, de ser extremamente otimista e também não gosto de trazer um ponto equilibrado. No finalzinho da análise, vamos dizer assim, do Ibov principalmente e do dólar, eu quero trazer um detalhe, né, para deixar, vamos dizer assim, no radar de vocês, vamos colocar assim, em relação a essa progressão chegando até os possíveis 132 mil pontos, quem sabe, durante essa semana. Então, vamos logo para o gráfico, né? Bom, Ibov, como a gente pode ver, superando aquele ponto em específico ali da casa dos 122, 123 mil pontos, decolou, rompeu a região de topo, aqui, né? Vai ficar grande, mas depois a gente ajusta, não tem problema. Rompeu essa região aqui do topo.
os 125 mil pontos. Para todos os efeitos, ganhou um novo suporte entre essa região aqui de 124.600 a 125.800. É o novo ponto de suporte do Ibov. Tendência continua em alta, normal. Uma tensão muito grande. Olhando aqui para as bandas de Bollinger, que a gente já está naquela região olhando para as bandas de sobre, que seria, pode-se dizer que uma região de sobrecomprado, né? Ultrapassando as bandas, com exceção da quarta-feira, né? E da terça, que tiveram volumes acima da média. Já na sexta-feira, apesar que sexta-feira não dá nem para levar muito em consideração, até porque foi um dia que ficou truncado entre um feriado, né? Mas viemos numa tendência de alta e, para todos os efeitos, nos 2 dias principais, que foi a terça e a quarta-feira, estando com um volume bem acima da média dos dias, vamos dizer assim, de maior volume do Ibov. Então, por enquanto, continua. Olhando o ajuste, média móvel de 21 bem longe, MACD virado para cima, completamente descolado. Estocástico, como eu falei, já levam, para mim, arma de certa forma um sinal de atenção, apesar de ele ter um ranger ainda para andar, não é muita coisa, mas ainda tem, né? Na realidade já está na região de sobrecompra, né? Olhando o ABV, por enquanto não há sinal nenhum no diário principalmente, ou vamos ver no semanal. No semanal de uma divergência. Olhando no semanal também do estocástico, a gente tem uma posição aqui confirmando a região de sobrevenda, ou melhor, de sobrecompra, né? Sobrevenda seria embaixo. Ultrapassando as bandas de Bollinger também no semanal. E no ajuste, para todos os efeitos, agora que teoricamente ele teria virado para cima, né? Confirmando a tendência de alta. O MACD sempre ele normalmente ele não antecipa o movimento. Normalmente o MACD ele atrasa, né? Ele sai sempre um pouquinho atrás em alguns movimentos, principalmente quando se fala de Ibov. Porém, por todas as indicações que nós temos, como diria, segue fluxo. Continuemos. Todas as médias apontadas para cima, sem divergência no ABV, não tem muita coisa que falar. A única coisa que tem que ficar ligado é que nós estamos numa região de sobrecompra já, né? Para boa parte dos indicadores. Porém, olhando pelas médias, por enquanto, nada que desabone. Agora também não dá para confiar que ele vai romper diretamente esse patamar aqui dos 130 mil e chegar aqui no próximo alvo, que seria 132. Seria muito bom. Olhando de uma forma um pouco mais conservadora, vamos colocar assim, né? Nós teríamos aqui, teoricamente, uma referência de onda 1. Pegando essa mesma referência aqui de onda 1, tem uma referência de onda 2 que teria ido até ali na casa dos 127 mil pontos. Já atropelou. Se puxasse uma referência um pouco maior, pensando que desde aqui dos 110 mil pontos até aqui nós teríamos uma primeira onda 1 e levando aqui a onda 2 continuaria sendo já nesse topo que nós temos aqui em torno de 130
pontos, mudando um pouquinho a inclinação para dentro da reta, teríamos alguma coisa em torno de 131 a próximo aos 132 mil pontos. Olhando para o dólar, foi aquilo que eu falei, né? O dólar ele agora voltou para aquela região ali importante para todos os efeitos, que é esse outro fundo aqui onde estava marcado inclusive, né? Que é essa região aqui dos 5019 a 5066. É o fundo mais importante para o dólar para todos os efeitos, que foi o fundo que propiciou toda a alta do dólar desde o meado de dezembro de 2020 até o topo aqui em março de 2021. Porém, por enquanto, sem divergência nenhuma de alta, nem de baixa, né? Apontado para baixo. Olhando a tendência, os volumes de venda têm sido próximos para todos os efeitos, alternados mais próximos. Estocástico já na região de sobrevendido. Porém, o momento ainda diz que ainda tem para onde cair mais um pouco. Vendo por esse indicador, ainda teria como chegar até aqui mais ou menos. Se olhar no semanal, mesma perspectiva. Para todos os efeitos, vamos assim, ele não, assim, está voltando para testar o último fundo. E se testar esse último fundo e perder esse valor aqui, qual é o próximo? Bom, aí é sonhar muito, né, para todos os efeitos, mas o único ponto de suporte visível, né, suporte mesmo visível, seria na casa dos R$ 4,18, o que eu acho que é um espaço muito grande na realidade. Então eu acho que ele vai acabar se encontrando em algum lugar aqui entre 4, na abertura desse gap aqui, por exemplo, né? É uma possibilidade aqui entre 4,72 e 4,79. Vou até já deixar um ponto marcado aqui para a gente utilizar como referência. Seria o próximo degrau de retorno para o dólar. Seria aqui na casa de R$ 4,80. Segue a tendência de baixa, apesar de alguns indicadores já estar na região, ao contrário do nosso Ibov, na região de sobrevenda. O MACD também apontado para baixo e por enquanto ainda tem para onde chegar mais um pouco e sem uma estabilidade no volume para todos os efeitos, ou seja, sem um ponto de referência. Tendência um volume fortíssimo, né? Apesar de no semanal os últimos volumes de venda terem sido um pouco abaixo da média do mercado, que veio subindo bastante, mas por enquanto sem nenhuma tendência de reversão, pelo que tudo indica. Pode-se dizer que para o dólar segue o fluxo de queda, só ficar muito ligado nesse ponto aqui, que é um ponto de resistência extremamente importante para o dólar, e se ele perder esse ponto aqui, abre caminho para ele retornar aqui para casa dos 4,80 a 4,74. Para fechar essa primeira parte de gráfico, rapidamente, os DIs se segurando, DI 25 em correção,
DI 23 também no movimento e o 27 também em movimento de correção. 23 para todo efeito está bem lateralizado, né? Não quer perder esse patamar aqui. Seria interessante ele perder esse patamar, que ele perdendo esse patamar e retornando para esse último fundo aqui, na casa de 6,20, por exemplo, seria interessante. 25, já próximo do último fundo. Pode ser que volte para cá para poder fechar o gap. E o 27 também no ritmo de queda. Para todos os efeitos, os DIs eles estão se acomodando ainda com a nova taxa de juros Selic. Agora olhando para questões de mercado e notícias, o que nós temos? Entrada de capital estrangeiro, como eu já tinha citado. Fechamos o mês de maio com 12,200 milhões em entrada de capital. 80%, se fosse colocar, né, em média maior do que a entrada de capital no mês de abril desse ano. E já inauguramos o mês de junho já com 1,858 milhões, ou seja, a entrada de capital estrangeiro continua. Os gringos estão acreditando muito no Brasil. O Brasil vem apresentando bons números, principalmente nas últimas semanas. O que chamam de interferência, vamos dizer assim, e problemas políticos estão sendo bem colocados de lado, né? A CPI que tem andando lá não tem causado, pelo menos no momento, nenhum dano ao ambiente econômico. Segue o jogo. Já olhando para fora do Brasil, né? Olhando bem para fora mesmo, algumas notícias precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, venda do varejo na zona do euro cai mais do que o esperado em abril. Segundo as agências de notícias, né? Segundo a Reuters, inclusive, está aí a cabeçalha, não tirei os créditos. As vendas do varejo da zona do euro caíram mais do que o esperado em abril, impactadas por uma queda nas vendas dos produtos não alimentícios, ou seja, aqueles que não são obrigatórios, mas ainda foram bem maiores do que nos 12 meses anteriores, quando um dos maiores países estavam sob estrito bloqueio de pandemia, mostrando dados divulgados nessa sexta-feira. O Escritório de Estatística da União Europeia, a Eurostat, disse que as vendas no varejo em 19 países que compartilham o euro caíram 3,1% em abril sobre março, mas foram 23,9% maiores do que no mesmo período do ano anterior, melhor dizendo. Ou seja, para mim, comparar o ano anterior eu acho que é até complicado. Eu acho que a comparação tem que ser no máximo em relação aos trimestres, principalmente os trimestres finais do ano de 2020. Informações públicas e resultados, sem muita coisa, ou melhor, quase nada, não? Só a Biosev, igual a Link semana passada, soltinha, sozinha, nada de especial, até porque terminamos a temporada de resultados e vamos agora aguardar a temporada de resultados, né, do nosso segundo e terceiro trimestre agora. Esperamos que venham boas como vieram o resultado do primeiro trimestre, principalmente agora do começo do ano. Empresas para ficar de olho. Eu estou trazendo apenas 3 empresas. Agora eu queria deixar uma ressalva bem grande, principalmente em relação a Uzi Minas e a Gerdau, né, que são empresas do setor de siderurgia, que subiram muita coisa com a alta, principalmente das commodities, né, principalmente minério de ferro, e que agora, para todo efeito, estão passando por um ponto de correção. Vou ser bem sincero, não achei 2 entradas claras nos dois, porém são 2 ações, né, 2 papéis que estão em pontos, olhando, vamos dizer assim, graficamente, em pontos interessantes. A Sanepar tem um disclaimer especial, por quê? A Sanepar continua sofrendo, principalmente pela crise hídrica no Paraná, e com o anúncio, né, da piora da crise hídrica, não só no Paraná, mas de forma, vamos dizer assim, do Brasil inteiro, né?
igual foi anunciado na semana passada, deve ter dificuldade de, ou pelo menos no curto prazo, não há a possibilidade de você conseguir, né, bons resultados inicialmente. Agora, se você está pensando numa posição um pouco mais longa, um position, né, para daqui de repente 3, 4 ou 5 meses, o preço das ações estão no valor bem descontado. Bom, olhando as nossas ações da semana passada, o que nós temos? Tivemos a Suzano, que havia fechado a semana em 61,54 com uma queda de 5,10 e fechou essa semana agora a 58,60 com uma queda de mais 4,58. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que a gente consegue achar em relação a SUSB. Semanal, vamos colocar para o diário, primeiramente. Bom, para todos os efeitos, ela está chegando num ponto na qual, da última vez, ela ganhou volume e se recuperou, porém já estaria em relação à semana passada acumulando uma perda da ordem de quase 10%. Tendo por referência que a região de entrada estaria situada entre aqui os 61,54 e 60, por exemplo, e 50. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos colocar aqui 61,59. Então nós teríamos para todos os efeitos uma região de entrada aqui, ó. Se fosse o caso, entre (63 e 11 e 59 e 79, tirando a faixa do meio, podemos dizer que o nosso stop estaria mais ou menos aqui. Seria um risco de aproximadamente 9%. Para um gain aqui na ordem de 24%, 2,5 para 1 mais ou menos. Só que, como eu falei na semana passada, tem que ter muito cuidado, porque a Suzano é uma das empresas que o dólar, principalmente o valor da variação cambial, influencia muito sobre seus papéis, assim como o da Klabin também. Então, se o dólar continuar nesse movimento de queda, é bem possível que ela venha perder até esse patamar aqui dos 55,74. Tá lembrando que, mais uma vez, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá, gente? Eu só estou colocando aqui baseado no ponto de entrada, aonde seria vamos assim, o intervalo de entrada e aonde seria, por exemplo, a primeira posição de stop. Outra empresa também que não andou, vamos colocar, foi a Sabesp. Vamos dar uma olhada na Sabesp. Ponto de entrada de Sabesp seria entre, vamos colocar 39,90. Vamos traçar aqui alguma coisa entre 39,90. Tá aqui 39,89. Vamos traçar aqui qual seria a área de entrada no papel.
estaria entre 40 e 48 e 39 e 14. A região de stop estaria mais ou menos aqui, o que nos daria pela região média, vamos dizer assim, um risco médio da casa de 8%, um primeiro ponto para saída de 25% com 18%, e um segundo ponto saindo lá em 58,55%. Bom, se fosse uma operação, para todos os efeitos, a operação ainda está valendo, ainda está dentro, vamos colocar assim, do valor. BBSE, BB Seguridade, estaria entre 23 e 39, 23 e 17, né? Fechou, havia fechado com menos 1,6, fechou na sexta-feira 24 e 19 com alta de 3,42, para todos os efeitos, segue o fluxo. E RBR, fechamento em 6, mínima de 5,99. Aqui estaria, vamos dizer assim, a entrada teórica estaria entre 6 e 5,90. Seriam os valores, abaixo de 5,90 para todos os efeitos já estaria complicado. O papel fechou na sexta-feira a R$ 6,10 com alta de 1,67. Segue com muito cuidado, muita cautela. Lembrando que no dia 20 agora sai o relatório da SUSEP, né? E que espera-se, baseado no relatório, que a IRB provavelmente já vem apresentando melhores números, como vem apresentando a cada trimestre. A ES Brasil, SGT, outra do setor, vamos dizer assim, de elétricas também, que deve passar por uma situação complicada com relação à crise hídrica. A entrada estava aqui 19,20, seria alguma entre 14,20, seria alguma coisa entre 14,20 e 14 reais, né? Seria o ponto médio de entrada. Ela tinha fechado com uma queda de 3,7, fechou a 14,46 com uma alta de 1,83. Para todos os efeitos segue também, só de olho nessa questão da crise hídrica. Dentro das notícias, Anonymous publica vídeo acusando Elon Musk de manipular Bitcoin. Isso já era esperado, né? A partir do momento que um cara que não tem diretamente uma ligação com o mercado financeiro, e na minha concepção, sinceridade, o cara só entrou para especular, na realidade, né? Ele entrou para fazer um trade, sendo bem sincero. Isso é a minha opinião, é claro. Se alguém discorda, é claro que é um direito de cada um, mas é a minha visão. Para mim foi muito papo para pouca ação. Fato importante, aqui já falando de Brasil, né? BNDES reorganiza a diretoria do banco, ou seja, a limpeza continua para todos os efeitos. Na minha concepção, vamos dizer assim, o banco ainda precisa apresentar um grau de transparência muito maior, porque sempre foi um Banco Nacional de Desenvolvimento, na qual sempre teve, vamos dizer assim, por trás dele todo um ambiente muito nebuloso, muitos detalhes não explicados ou mal explicados, e uma dose a mais de transparência no banco traz, vamos dizer assim, um ambiente mais tranquilo para todos os efeitos, tanto para o contribuinte, que na realidade é quem coloca o dinheiro lá dentro do banco, quanto para o mercado em geral. É bem vista, né, essa reorganização pelo mercado. Voltando a falar um pouquinho mais sobre a nossa amiguinha IRBR, né? IRBR sobe com finalização da fiscalização, mas enfrenta forte resistência. O que está acontecendo? A IRBR estava passando por uma fiscalização muito forte, né, da SUSEP, que tinha estipulado alguns valores, e valores inclusive para ela manter em caixa para questões do enquadramento. A própria SUSEP lançou uma nota dizendo que não ia dizer em que momento que a IRBR estaria enquadrada, mas, vamos dizer assim, acabou que a própria IRBR, em nota, acabou anunciando que tinha conseguido o enquadramento da SUSEP. Porém, mesmo depois dessa notícia, o papel continuou, né, bem travado. Existe uma pressão, vamos dizer assim, vendedora muito forte ainda sobre o papel, né? Tem uma quantidade de papéis alugados
muito grande e que tem mantido o papel nesse valor. Mas eu acho que com um bom número vindo, por exemplo, na semana do dia 20, que vai sair o relatório da SUSEP, e no dia 26, se eu não me engano, os números da IRBR também devem ser apresentados e vindo bons, eu acho que há uma boa possibilidade que as ações retomem, vamos dizer assim, um rumo de alta, né? Ou pelo menos consigam, vamos dizer assim, romper esse patamar complicado que ela não consegue ali da casa dos 6,20 aos 6,40. Olhando para as criptos, que a gente vem sempre falando, né? Nós temos aqui algumas situações bem interessantes. Dentre elas, nós temos, por exemplo, o Bitcoin. Hoje, até agora há pouco, quando eu vi, apresentando uma leve alta em relação à semana passada. O Ethereum apresentando também uma leve alta sobre os números da semana passada. Binance apresentando também uma leve alta sobre os números da semana passada. Tether com uma baixa, mas bem no 0 a 0, né? Pode-se dizer que tá, não pode nem dizer que tá baixo, né? Tá de lado para todos os efeitos. E o Cardano também com uma leve alta em relação à semana passada. Mas mesmo assim, lembrando que esses valores aqui ainda estão bem abaixo da semana retrasada, na qual o Bitcoin estava rodando ali na casa dos 36, dos 38, 39, ponto 780, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. As moedas digitais vêm passando por uma correção muito grande, principalmente pela forte pressão de alguns países, China inclusive. Fala do nosso amigo ali de cima, o Elon Musk, né? De não, vamos dizer assim, aceitar mais Bitcoin como moeda, por uma série de questões. Como eu falei, para mim ele só entrou para fazer um trade e colocar um dinheiro no bolso, ele não estava ali como um investidor para todos os efeitos. A meu ver, essa semana é uma semana bem decisiva em relação ao desenvolvimento da Bolsa Brasileira, principalmente relativo à manutenção desse movimento de alta. No momento, o S&P 500 opera com uma queda de 0,10 e a Dow Jones opera com uma queda de bem no 0 a 0, né, de 0,04 menos 13 pontos. Índice do dólar com uma queda também bem no 0 a 0, mas mais alto na realidade do que o valor de sexta-feira, voltando aos patamares dos 90,100. E o Bitcoin opera em queda no diário de 1,31%. Lembrando que nossos vídeos agora, além de serem postados no YouTube, estão sendo postados também na Costa TV. Se você tem conta por lá e puder dar uma força para o canal também por lá, eu agradeço muito. Se você está chegando por aqui a primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like ou dislike também, não tem problema, mas deixe nos comentários o que você gostou ou não, para que possamos estar cada vez melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe, é claro, para que mais pessoas cheguem até o nosso canal. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom início de semana e bons investimentos.